A Fazenda e a Filosofia. Que relação maluca pode haver entre essas duas coisas que parecem ser tão distintas? Existe uma relação. E neste vídeo eu vou explicar para você por que é que as pessoas costumam se relacionar com conteúdos dessa natureza. Por que é que as pessoas assistem a esse tipo de programa, certo? Bem, nós temos que considerar que um programa dessa natureza, uma espécie de reality show, vem como um formato importado, né? Desde quando nós tivemos as primeiras edições de Big Brother, tivemos No Limite, Casa dos Artistas e essas coisas todas, nós temos a ideia de colocar pessoas juntas para que você perceba a condição humana. E aí o contexto revela muita coisa. Quando você tem No Limite, é a condição humana frente a desafios naturais. Quando você tem Casa dos Artistas, você tem a condição humana em relação a pessoas que precisam lidar com a fama. Quando você tem Big Brother e A Fazenda, são contextos um pouquinho distintos. Nas edições anteriores de Big Brother, você tem pessoas que precisam ficar famosas, né? A menos que você já tenha essa edição nova, que é de pseudo-celebridades, né? E do outro lado, você tem a Fazenda com pessoas que são subcelebridades ou celebridades em ascensão e que precisam de uma exposição ainda maior. Bem, o que se vê nesse tipo de programa é a melhor representação do cidadão brasileiro médio. O brasileiro que está preocupado ali com futilidades do cotidiano. Na verdade, isso não é uma característica apenas brasileira, isso é uma característica humana, né? As pessoas se vinculam muito mais quando assistem a outras pessoas, ainda que interpretando papéis humanos, ou seja, elas começam a observar padrões comportamentais e começam a se enxergar refletidas naquelas pessoas que ali estão. Então você tem cenas de promiscuidade, você tem cenas ofensivas, discussões, fofocas, jogo de poder, jogos de interesses, benefícios, prejuízos. Isso tudo é uma característica muito humana. Os seres humanos fazem isso e eles sentem uma espécie de prazer vil de representação quando começam a olhar isso em outras pessoas. Porque nesse caso, eles são convidados a fazer aquilo que é moralmente condenável em uma sociedade justa e igualitária, que é julgar as pessoas. Quando você tem programas dessa natureza, com reality shows, você está ali para ser a audiência, observar o comportamento alheio e emitir juízos sobre essas pessoas. Não é à toa que pessoas são eliminadas, que pessoas são tiradas de lá, que elas são expulsas do programa, porque o objetivo é a plateia julgar, é o povo julgar. Então, nesse momento, nós exercemos da nossa maneira mais plena o nosso juízo arbitrário sobre o comportamento de outrem, sobre o comportamento alheio. E é isso que causa esse furor todo, esse fenômeno. Sites de fofoca se preocupam em falar se fulano de tal deu uma lição de moral em outro, se brigaram por causa do arroz ou por causa da quantidade de pão, se alguém quebrou a internet porque apareceu com uma bunda mais redonda do que a outra. E é justamente isso que mostra o nosso estágio de evolução como ser humano. Eu não estou falando, talvez, de você ou de outra pessoa que não tenha uma vinculação com esse tipo de programa e que nem sinta esse tipo de prazer. Eu estou falando sobre a condição da pessoa média, aquela que sente prazer com isso, aquela que depois de um dia de trabalho só quer abrir uma lata de cerveja e poder julgar o comportamento alheio, ou poder assistir a uma mulher, uma menina de biquíni desfilando corpos bem torneados na piscina. Porque dessa forma também a pessoa pode espelhar os seus prazeres, ainda que de uma maneira virtual, certo? Naquilo que está sendo representado na televisão. É por causa disso que as pessoas costumam se envolver emocionalmente
com esse tipo de programa. E por isso que eles acabam transformando essas pessoas que são subcelebridades, ou algumas até anônimas, em celebridades instantâneas. Mas existe um perigo nesse caso. Quando você transforma uma pessoa que não era celebridade em uma celebridade instantânea, talvez a pessoa não perceba a responsabilidade social que existe quando ela recebe muita atenção. É aquela famosa frase do tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades, com grande audiência vem grande responsabilidade. Eventualmente essas pessoas protagonizam cenas, né, que acabam se transformando em polêmicas, opiniões controversas ou exemplos ruins no que tange ao que seria o comportamento frente à sociedade. E nesse caso nós precisamos entender que é justamente porque o povo vai erigir essas pessoas à condição de celebridade que essas pessoas terão voz e vez para representar aquilo que nós temos na grande parcela da população, que é uma população com um conhecimento, infelizmente, ainda bastante limitado e uma percepção bastante limitada da realidade, certo? Bem, então é por isso que as pessoas se amarram nesse tipo de programa. Curtiu nossa reflexão filosófica de hoje? Deixa o like, deixa o comentário, compartilha o vídeo e sugira um assunto para o próximo vídeo. Um grande abraço, força guerreiro!